dúvidas para a gente ficar preparado para o concurso. Para mim é boa noite, porque eu estou gravando à noite, mas para você pode ser um bom dia, uma boa tarde. Bora? O que interessa é que a gente está aqui para a gente aprender, para a gente tirar algumas dúvidas, para a gente ficar preparado para o concurso público. Tá? E hoje nós estamos tratando do ECA. Nós não vamos tratar do ECA todo, porque isso não é necessário. Eu fiz uma breve pesquisa e notei que tem artigos que são mais cobrados, assuntos que são mais cobrados em todas as bancas de concurso onde cai o ECA. Então nós vamos tratar disso. Lá no grupo do WhatsApp, o nosso grupo VIP, eu separei esses artigos e já mandei para vocês imprimirem, lerem no celular, fazerem como melhor for, tá? Então basta entrar no nosso grupo que você terá acesso a esse material, tá? Vamos lá. O ECA, qual que é a lei? Ela é a lei 8.069/90. Por que esse /90? Porque ela foi criada em 1990. Esse barra e o número que vem depois se refere sempre ao ano em que a lei foi criada. É uma coisa que vocês precisam ter muito claro na mente de vocês, tem que ter guardado na memória, que é o número dessa lei, 8.069/90. Tá? Essa é o ECA. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos começar estudando os 6 primeiros artigos. Os 6 primeiros artigos, ele trata do conceito. O que é, como foi feito, para que serve, a que se propõe. Então isso é muito importante, porque você tem que saber o que é aquela lei, para você poder responder a qualquer questão com segurança, tá? Então vamos lá ao primeiro artigo? Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, aqui já está muito claro. Para que serve essa lei? Para quem ela foi feita? Ela foi feita para quem é criança e quem é adolescente. É a esse público que essa lei foi feita. É para ela que foi feita essa lei. Então, ela não foi feita para todos, diferente da Constituição, que é feita para qualquer cidadão, né? Aqui ela foi feita exatamente para um público-alvo. Qual que é? A criança e o adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, isso é outra coisa que se precisa prestar muita atenção. Lá na provinha de vocês, a pegadinha, porque é um assunto que cai muito, sempre terá lá 12 anos completos, 11 anos? Não, é de 0 ano a 12 anos incompletos. O que isso quer dizer? 11 anos, 11 meses, 29 dias. Fez 12 anos, ela é adolescente. Completou 12 anos, ela é adolescente. E quando é adolescente? Vamos lá? E adolescentes, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, criança, nós sabemos que é de 0 a 12 anos incompletos. O que quer dizer? 11 anos, 11 meses, 29 dias. E adolescente, ele completou 12 anos. É adolescente. Vai até quando? Até os 18 anos. Também cai muito isso da idade. Então, prestem atenção nisso. Se vocês errarem essa, esqueçam que eu existo. Porque é impossível, tá? Falar de novo para vocês não errarem. Criança de 0 a 12 anos incompletos. O que é 12 anos incompletos? É aquele que ainda não fez o aniversário de 12 anos. Adolescente, 12 anos. Fez 12 anos. É adolescente. Até quando? Até 18 anos. Ai, mas Margarete, eu já ouvi falar que lá na Fundação Casa, por exemplo, porque nós estamos no estado de São Paulo, eu já ouvi falar que com 19 anos tinha menino lá, cumprido medida socioeducativa. Verdade. Vamos para o parágrafo único? Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então aí está a exceção. Adolescente até 18. Ponto. O ECA fala isso. Mas sempre existe um mais, e é nisso que vocês têm que prestar atenção. Esse mais quer dizer o quê? Que se ele, se tiver previsto em lei, aqui nesta lei, que ele
dos 18 aos 21, ele pode ser considerado, ele vai sofrer punições, ou vai ser considerado adolescente, ele será. Por exemplo, nos casos da internação que eu falei aqui. Um adolescente é internado prestes a completar 18 anos. Só que ele vai cumprir medida socioeducativa, porque adolescente não cumpre pena, nós vamos ver lá na frente, ele não fica preso, ele não comete crime, porque ele comete ato infracional, ele não é preso, ele vai sofrer medida socioeducativa, ele vai ser recolhido, entendeu? A gente vai ver lá na frente, tem um capítulo só disso, tem uma parte só disso. E aí ele vai sofrer medida socioeducativa prestes a completar 18 anos. Só que essa medida socioeducativa é de 3 anos. Então ele vai cumprir até completar essa idade, como se fosse adolescente, dentro da Fundação Casa e não num presídio. Tá? Deu para vocês entenderem. Quem não entender, aí depois me chama aqui que eu faço questão de responder, tá? Continuando com conceitos, artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parece simples, né, esse artigo. Vamos desmembrar ele um pouquinho. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Foi pessoa, para a nossa Constituição, nasceu, ela tem os direitos. Tá? Aqueles direitos escritos na Constituição, aqueles direitos na Declaração dos Direitos Humanos, ela vai ter direito. É isso que o Brasil fala. Só que, por ela ter esses direitos, não importa nada, não interfere em nada os direitos que ela tem assegurados aqui, que são muito mais específicos. E ela tem, e tudo isso é criado para que ela tenha o seu pleno desenvolvimento, para que ela se torne um cidadão de bem, né? Para que ela seja um bem para a sociedade. Então vamos lá. Assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento, a fim de que seja proporcionado a ela esse desenvolvimento, seja ele físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Aqui o que me chama a atenção é quando eles falam do espiritual. Isso nada mais é do que ele ter direito a professar sua fé, a sua crença, ao seu culto religioso, a dizer a que religião ele pertence. Nós já vimos isso na Constituição, quando estudamos o artigo 5º, que a liberdade de crença religiosa é respeitada no Brasil. Então isso também cabe à criança e ao adolescente. Vamos ao artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Esse artigo, ele é o máximo, no meu modo de pensar, aqui dentro dos conceitos ele é o melhor, ele é o que melhor descreve. Sabe o que ele diz? Ele diz que eu, você, o Estado, a comunidade, todos nós devemos zelar pela criança, tá? E olha bem, zelar não é só o básico, nós temos que zelar com absoluta prioridade. Zelar pela criança está acima, pela criança e pelo adolescente está acima de tudo. Vocês imaginam o porquê isso? O porquê disso, basta você pensar. Quando a gente zela pelaquela criança e aquele adolescente, e ele se desenvolve bem, ele vai ser um cidadão de bem, ele só vai fazer bem para a sociedade. Você está protegendo as gerações futuras. Você está tornando o mundo melhor. Sabe a criança de hoje é o adulto de amanhã? Então é exatamente isso. Tá?
E veja bem as prioridades. A efetivação dos direitos referentes à vida, a gente também tem isso na Constituição, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização. Também isso é dever do Estado. É dever da comunidade, é dever do pai, dever da mãe, dever do cuidador, dever de todas as instituições. Também a profissionalização, direcionar aquela criança, aquele adolescente até uma profissão, porque a profissão, o trabalho traz dignidade. Ao respeito, então temos que respeitar o direito dele, ele tem voz. Tá? A liberdade, a convivência familiar e comunitária. Aqui eu quero abrir um parênteses. Nessa convivência familiar, a gente ouve falar muitos casos isso de boca em boca, porque isso na realidade eu nunca vi efetivamente acontecer. A gente ouve falar que fulano perdeu o poder familiar porque não tinha dinheiro para alimentar o filho. A hipossuficiência não é motivo para você perder o poder familiar. Porque você está vendo, antes de tudo, existem políticas públicas que protegem a família e protegem a criança para que ela tenha o direito de viver dentro da sua família, ela se desenvolva ali, tá? Esse negócio de perder o poder familiar, perder a guarda, isso é uma coisa bem complicada, não é assim tão simples. Se aplicam-se diversas medidas e diversos meios, tá? Diversas intervenções há até que isso aconteça. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Tô eu e meu filho pequenininho. Mentira que meu filho já é grande, tem 27 anos. Mas digamos que meu filho fosse pequenininho, criança. Então ele tem menos de 12 anos completos. Ele tem 11 anos. E nós dois estamos andando de carro, sofremos um acidente. Eu tô aqui, morrendo no acidente, e ele tá aqui passando mal também. Quem vai ter prioridade? Ah, é mais fácil me socorrer? Pode até ser mais fácil, mas quem vai ter prioridade é ele. Isso, seja lá o socorro médico, isso seja eu, seja você. Tá? Precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública. Mesma coisa. Criança tem sempre prioridade. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Também todas as políticas públicas ligadas à proteção da criança e do adolescente, ela vai ter prioridade, tá? Ela vai ter a preferência de recebimento de verba. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. A mesma coisa. Tá? Então, esse daí que de políticas sociais públicas, digamos, ter uma creche aqui na esquina é um benefício para a criança. E ter um CRAS é também uma coisa que a comunidade está pedindo. O que é mais relevante para a criança? É a creche? Então vamos ter uma creche. Ela vai ter a preferência para que aquilo seja feito, aquela política pública seja feita, executada. A precedência de atendimento de serviços públicos é aquilo que a gente muito vê nos hospitais. Que aí a gente fala assim, idoso também tem preferência. Mas aí a gente chega lá, louco para ser atendido no PS, passando mal, e chega a mãe lá com uma criança, você tá com bronquite, a criança tá com bronquite, quem entra? A criança, tu que espere a sua vez. Porque ela tem preferência. Aí você pode dizer, não, mas eu já levei meu filho ao médico e aí ele teve que esperar. Quem entrou na frente dele foi um adulto. Com certeza aquele adulto estava em condições piores, necessitava de um atendimento mais urgente. Mas em atendimentos iguais, a criança leva a preferência. A maioria das mães sabe disso. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais.
Então, nenhum tipo de maltrato, seja psicológico, físico, é tolerado, né? Não se aceita mesmo. Tá aí a lei da palmada para mostrar, né? Porque você dá a palmada, a mão é sua, mas quem sente é a criança, que é um ser indefeso muito menor que você, né? E seja por ação ou omissão. Então, a ação é quando eu faço a coisa. Eu quero matar. E eu vou lá e mato. Isso daí é um ato de ação. Omissão é quando eu tinha o dever, eu deveria, ou eu tinha como impedir que aquilo acontecesse e eu nada fiz. Tu se lembra lá atrás quando eu falei? A sociedade, a comunidade, a família. Se você se omite, se você sabe de alguma coisa que está acontecendo e você se omite, você não informa a justiça para que algo seja feito, para que aquela criança seja protegida, você responde. Dentro da lei você responde, tá? Na forma da lei. Você, que é professor, a criança chega lá e fala para você, olha, aconteceu isso, meu pai me castigou, minha mãe me bateu, ele chegou com hematoma e você não informa? Está infringindo a lei. Você também pode ser punido. Então, todas aquelas pessoas que estão em volta da criança, conhecendo ela, tendo contato com ela, não, sabendo que algo está errado, ela tem pura obrigação de informar a justiça, de tentar impedir que aquilo aconteça. Artigo 6º e nosso último artigo de hoje, tá? Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Qual que é a função social desta lei? A função social desta lei é proteger integralmente, vocês precisam ter isso em mente, proteger integralmente a criança e o adolescente. E isso tudo vem baseado, o ECA foi criado, a Lei 8.069/90, ela foi criada, vai dar uma olhadinha na Constituição, porque tudo sai de lá, o artigo 227 da Constituição, e vê lá o que ele diz, tá? Ela veio para reforçar isso tudo, ela veio em concordância com esse artigo. Espero que vocês tenham gostado, fiz um vídeo curtinho justamente para vocês pegarem a coisa, eu vou fazer outros vídeos curtinhos assim, tá? Peço que vocês cliquem aqui embaixo, põem o joinha, sigam a gente lá no Instagram. Gente, o nosso objetivo é ajudar vocês. E aí a única coisa que a gente pede em troca é um curtir, um inscrito no canal, um seguir a gente lá no Instagram, tá? A gente está fazendo o melhor possível. Realmente o que nós queremos é que você passe no concurso público, que a sua vida mude. Então segue a gente, vem com a gente que você passa.